Olá, pessoal! Deixa eu colocar aqui o título. Convivência alternada. Vamos entrando. Vou fixar aqui o título, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre convivência alternada. Prontinho. Se eu acho. Aqui veio a solicitação. Aceitei. Prontinho. Bom, galera, vai mandando aí, convidando, mandando coraçõezinhos pra gente. Jimmy, por favor, sai. Oi. Olá, boa noite. Boa noite. Prazer oficial, né? Que a gente só se Verdade. fala. Prazer ter você aqui nesse espacico pra gente conversar um pouco. Si, queria que você começasse se apresentando um pouquinho. Te conheci seu livro, fui te stalkear e acabei te conhecendo. Fala um pouquinho de você. A gente espera mais um pouquinho ou eu posso já? Eu acho que você pode ir falando, e aí, à medida que as pessoas vão entrando, a gente vai ouvindo. Eu vou Uhum. deixar essa live salva, porque eu entendo que cada um vai vendo depois no seu momento, mas Uhum. pode ir. A gente vai trocando. Então, quem sou eu? Pergunta difícil, né? É, ó, É, pergunta de milhões. de milhões, né? Eu sou psicóloga, sou mãe. Eu acho que antes de ser mãe eu era uma pessoa, depois de virar mãe, eu sou outra pessoa. Então, eu gosto também de me apresentar como mãe, né? Sou formada há quase 22 anos. Caramba! É, Você nem tem idade para ser formada há tanto tempo. tenho sim. E eu comecei na psicologia hospitalar, depois eu fui para a psicologia clínica, e aí eu acabei também indo para jurídica, depois de conhecer a Priscila Cavalcante, que é a advogada que escreveu o livro comigo. É uma grande amiga, parceira de vários trabalhos, né? Então eu caí nesse mundo do direito depois de conhecê-la. Ah, esse tem gatinho lá atrás. E tem um monte. Eu E a também, hora por da isso que loucura não tô. aqui. Daqui a pouco eu passo um rabo. É E isso mesmo. aí E aí a gente começou a conversar muito sobre isso, porque quando a gente se conheceu, ela estava em processo de divórcio e eu também. Então eu tive o apoio dela como amiga e como advogada, ela é minha advogada também, e a gente começou, através do meu processo, mais especificamente, a conversar sobre isso, né? Sobre guarda, sobre convivência, e aí eu fui me apaixonando pelo tema, né? Depois eu casei com um advogado também, casei de novo, Olha, né? você tá com todos os lugares de fala, então, nessa conversa. Mas eu sou a enxerida, né? Os advogados são eles, mas. E aí começou uma parceria de trabalho com ele também. Então, ele também. Eu acho que você travou, ou fui eu? Não, agora voltou. Voltou? Agora voltou. Eu acho que. Eu acho que nada. Eu falei, eu acho que travou. Aí comecei a trabalhar com ele também, né? A Priscila me chamava para algumas coisas para fazer quesitos e tal. E aí eu comecei também a fazer isso para ele, porque ele também é familiarista, né? E aí, discutindo casos, conversando, às vezes eu escutava, né? Às vezes vinha uma mulher muito abalada. E aí, ou ele me chamava, ou ela me chamava para dar a escuta, né? Porque às vezes vocês não têm tempo, né? O E nem trabalho técnica, todo, né? e Nem nem sempre a gente técnica. tem técnica para isso. E aí a gente começou a fazer esse tipo de parceria, atender em dupla. Às vezes eu atendo com ela e às vezes eu atendo com ele, né? E foi assim que eu caí no direito. No direito. É. É engraçado, porque às vezes a gente vai falar sobre algum assunto e aí começa nesse assunto vir várias camadas. E aí as camadas são
Ah, vamos falar sobre convivência alternada. Aí eu recebo a mensagem: ah, mas é porque você não é mãe. Ah, mas é porque você não é psicóloga. Ah, mas é porque você nunca se divorciou. E aí hoje, então, a gente tá com a propriedade do lugar de fala, porque a gente tá com uma mãe psicóloga que atua no judiciário, que já se divorciou, que é casada com um advogado que escreveu um livro sobre divórcio. Ou seja, eu quero ver quem vai pedir a carteirada hoje de lugar de credencial aí do mas é por quê? E aí eu acho que a primeira coisa para a gente começar esse nosso papo, que vai ser uma conversa mesmo, porque surgiu aqui dentro dessas caixinhas de pergunta esse tema, né? E aí eu gosto muito, porque foi um tema que dá pra gente se colocar nas duas posições, assim, como que era com você filho, né? Quando seus pais. Aí você vai falar, meus pais também são separados. Aí eu vou falar, Não, ela tem propriedade mesmo. Como que era isso e como que é no lugar da mãe e do pai. E aí deu pra gente ouvir todo mundo aí, e todo mundo tem várias opiniões. E aí, uma das coisas que mais trouxeram. Pera só um minuto que meu cachorro, se eu tiro a mão dele, ele late, mas eu preciso usar a mão pra falar. Jimmy, cá, chama o Jimmy, por favor. Uma das coisas que mais trouxeram, assim, que eu percebi de cara, é que existe uma grande confusão entre guarda alternada e convivência alternada. E uma grande confusão em relação ao que é o alternado. Porque muitas das pessoas me disseram, vai ficar muito confuso para a criança, um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe. E fica confuso para todo mundo. E aí a mala da escola, a lição da escola. E aí a gente traz a questão do pera lá. O alternado não necessariamente precisa ser um dia e outro. E aí trouxeram mais uma questão. A criança precisa de rotina. Acho que o campeão assim de respostas foi: mas é porque a criança precisa de rotina e isso vai deixar meio bagunçado. A primeira coisa que eu queria que você explicasse pra gente é que a convivência alternada não é a guarda alternada e que os dias não são segunda, dia par, dia ímpar, enfim. E se isso também não é uma construção de rotina? Essa então, alternância também não é? a diferença de guarda e convivência, eu acho que você pode explicar até um pouco melhor, né, os termos técnicos, mas e também tem a confusão, né, de guarda compartilhada com convivência alternada, né? As pessoas acham que Muito. guarda compartilhada significa uma semana com cada um. Não, né? Então, guarda é uma coisa, guarda né, você me corrige aí nos termos técnicos, guarda referente à responsabilidade, né, em relação Então, a é isso mesmo. como a Acho que para a vida gente da simplificar, criança, né? guarda é responsabilidade. É isso. Então, quando a gente pensa em guarda compartilhada, por exemplo, é a responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, dos genitores que cuidam dessa criança, se responsabilizarem, né? Então, a Que gente costuma escola vai falar. estudar, né? Exato. Se vai para o inglês, se não vai, se vai trocar de escola, se vai autorizar, se acha que é legal ir fazer um intercâmbio ou não. Todas as Uhum. decisões a respeito da educação, da convivência, com outras pessoas, enfim, do desenvolvimento dessa criança ou do adolescente, vai passar pela responsabilidade dos dois, né? O Uhum. que se costuma dizer é uma guarda compartilhada com direito à visita. Essa é a praxe que a gente costuma colocar. Mas, na verdade, agora isso já está mudando, porque a gente tem entendido cada vez mais que pai não é visita, né? Pai Uhum. convive. Esse E aí a termo, gente. esse termo é bem machista, né? É horrível, horrível. E aí a gente, quando a gente usa esse termo, né, visita, a gente está colocando mais uma vez que a responsabilidade da maternidade de educar uma criança e cuidar dessa criança é da mãe. E o pai, ele vai ali e visita, né? Ele vai periodicamente, ele Pai de faz uma final de participação semana. especial. É. Faz uma participação especial, atualiza as É. fotos pro Instagram e aí E deixa de tá ser pai de ótimo. novo. E tá óbvio. Então, quando a gente traz a questão da convivência alternada, é a ideia de que essa criança tem a guarda compartilhada, provavelmente, mas não necessariamente, mas tem essa convivência com o pai e com a mãe. Então, Uhum. além dos dois terem a responsabilidade em relação a essa criança, eles têm uma rotina
que divide aí essa O obrigação no dia a perrengue. dia mesmo, né? O perrengue, Divide o exato. perrengue. Porque Exerce a assim, paternidade, de fato, né? Então leva é, na consulta médica, vai buscar, vai levar, leva. Ah, tem que lição de comprar o presente da casa. festinha do amigo, lição de casa, exatamente. Então, Porque enfim, dando esse na, panorama aí. não mudou muito, né? Eu já sou velha, tenho Imagina. 46 anos, então lá atrás, quando meus pais se separaram, não tinha isso, era a cada 15 dias. Mesmo meu pai morando em São Paulo. E ele era pai de final de semana, né? Conforme eu fui crescendo, a gente. Porque eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade, né? Então, eu nem Muito lembro pequeno, deles né? juntos, não tenho a menor ideia deles juntos, assim. Acho que não tinha nada a ver, inclusive. Mas, enfim, isso é outro papo. Mas a, a rotina chata era com a minha mãe, né? Com ele era de final de semana, os passeios mais legais, as viagens. Depois ele foi morar na praia, então era férias. Era uma visita legal. Depois que eu fui crescendo, a gente foi tendo uma amizade maior e tal, uma convivência maior, até porque eu ia e vinha sozinha, né? Então não tinha aquilo. Então a vida com a mãe era muito pesada, era muito chato, né? Vou embora para casa do meu pai, porque você é chata. Quantas vezes eu falei, né? Hoje em dia eu entendo o que representava, né, aquilo. E até hoje tem esse modelo, né? Então, assim, eu falo, isso não mudou, tá começando a mudar um pouquinho agora, né? E aí a guarda, né, compartilhada veio para isso, né? Tem essa tentativa dos dois participarem da vida da criança. Uma tentativa, mas só jogar a guarda compartilhada sem um acompanhamento, eu acho também muito estranho essa tentativa de se entendam e agora criem juntos, algo que nunca Não, porque esse funcionou também é um dos nos meus casamentos, pontos, né? né? Porque a minha Guarda dúvida também compartilhada foi de essa, assim. praxe. A gente vai deixar na mão do judiciário? Essa é uma discussão que ela vai cair no judiciário, essa coisa do, ai, vamos ter uma guarda alternada. Aí a gente chega, o cliente fala assim, tudo bem, a guarda alternada não, desculpa, uma convivência alternada. Tá bom, como que vai funcionar isso? Aí o casal traz pra gente, às vezes a gente olha e fala, o Ministério Público não vai aprovar, o juiz não vai Não vai. homologar isso. E aí, quem é melhor que o pai e a mãe, que em comum acordo estão chegando numa possibilidade? Aí vem a maior abstração jurídica, porque a gente fala, não, tudo bem, depois vocês podem fazer uma conversão entre vocês e fazer do jeito que vocês acharem melhor. Mas então não faz nenhum sentido, porque a gente está recorrendo ao judiciário para regulamentar uma coisa que não E vai ser fazer regulamentada e a diferente. gente vai dizer, faz diferente aí entre vocês. Ou É. seja, a gente está convidando as partes a entrarem num limbo jurídico. Uhum, é. Exatamente. A gente já teve um caso desses no escritório, que ó, não vai passar do jeito que tá. Não, mas a gente vai. E foi, voltou, foi, voltou, assim, até. Aí marcaram várias audiências de conciliação para eles conhecerem os pais. Aí eu achei legal, porque a insistência foi tão grande deles de bancar, não, voltou, vamos lá, a gente não vai mentir, a gente não vai fazer, tá dando certo, porque eles já tinham separado um tempo, já estavam fazendo assim, só que a deles era realmente uma semana com cada um, né? Uma semana inteira com cada um, mas eles eram vizinhos, eles se apoiavam e tal. E eles falaram: a gente quer colocar no papel o que acontece na prática. E voltou 200 mil vezes, e a gente mandou 200 mil vezes, e foram marcadas várias audiências de conciliação, até que se chegou no mais ou menos ali, né? Tá bom, a gente finge que vocês mudaram e a gente aqui finge que vocês aceitaram. Mas foi uma briga, né? Para exatamente não acontecer isso. No papel é uma coisa e na vida real é Na outra, prática, né?
na prática é outra, porque o judiciário não tá engessado, né? Tá obsoleto. E além do que, a gente tem mais uma questão, né? Que as famílias estão cada vez maiores, assim, porque as famílias, elas têm agora outras configurações, porque as pessoas se divorciam e aí se casam novamente, tem outras dinâmicas, né? E se o judiciário não. E aí, essa é uma das minhas questões, assim. Por que que o judiciário vai trazer essa resolução, que é uma resolução social, que assim, que outras matérias tinham que resolver? Só que aí ninguém Uhum. resolve e cai no colo do judiciário para dar vir com um tapão ali, um esparadrapo e falar, ah, tá bom, a partir de agora vai ser assim, né? Foi como você disse, a gente colocou uma guarda compartilhada aí sem entender e como que esses casais dialogam. Porque você colocar que essa guarda é compartilhada, tá tudo bem, vai ser compartilhada. Mas e aí? Quem que vai intermediar isso? Como que vai ser esse diálogo? Porque se essa Porque relação chegou muitas. no ponto de não existir esse É, diálogo entre é. eles e eles recorreram ao judiciário para conseguir mediar esse conflito, e aí? E depois? Essa criança vai ficar nesse É, cabo de guerra? é. Queria que você falasse E um a pouco gente como sabe, psicóloga né? também sobre isso. Né, antes de falar isso, só complementar com uma coisa. As sessões de mediação do judiciário são terríveis, né? Terríveis. Eu tive um puta problema uns dias atrás que a mediadora basicamente falou para minha cliente o seguinte: mãe, fulana, né? Você pode tirar foto da agenda e mandar para o pai. Você pode fazer com que esse pai participe da vida da criança. É só você Porque incluir ele tem ele. algum problema que ele não Não, aí consegue? eu falei assim, só para eu entender aqui, a gente vai colocar mais uma carga na minha Uhum. cliente, que trabalha sei lá quantas horas por dia, é autônoma, dentista, tá se virando nos 30 para cumprir todas as obrigações que o pai não faz. E aí você quer que ela chegue em casa e mande foto e fala: olha a atividade do dia que ela teve na escola. Como assim o judiciário está legitimando essa conversa que existir? Eu acho cruel demais. É. Agora, para as crianças, né? A gente está falando, né, da carga mental das mães e da total, total despreparo do judiciário, total sentar no pudim, né, dos pais e, só você me pedia, que você não me avisou, né, porque ele não é capaz. Então, e as crianças, né, como é que ficam no meio disso tudo? Quando a gente fala que criança precisa ter rotina, isso é verdade. Agora, rotina não é uma coisa engessada. Rotina é algo que acontece, né, rotineiramente, já diz o nome. Então, aqui na minha casa, funciona assim. Na casa do pai, funciona assado. A criança, aos poucos, ela vai conseguindo entender como é que é em cada lugar. O que eu sugiro sempre é assim, para não ter uma quebra logo de cara, separou hoje, amanhã vai funcionar completamente diferente. Tudo depende da relação que o ex-casal tem, da parentalidade que eles exercem, da idade das crianças, né? Do quão conflituoso foi o final desse casamento, né? Então, não dá para você jogar e ser uma regra geral, porque precisaria ser olhado caso a caso, estudado caso a caso. Como fazer isso no judiciário? Né? Então, por isso que eu sempre bato na tecla de que o melhor caminho é o acordo, não é ir para treta, porque a treta vai ser um terceiro que não sabe nada e que vai pegar pela maioria, é assim e pronto. Pega lá uma estatística, pega lá uma lei e vai ser assim. Não sabe o que acontece, não sabe qual que é, daqui, qual é o conflito familiar, qual é a maturidade emocional daquela criança, como que eles vão conseguir.
manejar toda a vida da criança, né, com a separação. Então, eu acho que assim, tem que ir para treta? Tem casos que não tem como, né? Não entra assim em acordo, ou tem é, muita agressão física, agressão verbal, agressão toda, todos os tipos de agressão, não tem como você sentar numa mesa de negociação. Até tem, eu já consegui milagres, assim, mas tem que ter um acompanhamento, né? Mas, tirando isso, eu sou muito favorável a ter uma mediação, a ter um acordo, a sentar e olhar para a criança. Porque o que acontece, né? Os casais, os ex-casais, eles vão para a cena do divórcio, para a conciliação, ou para parece que está tudo bem ali, vamos fazer então um acordo e tal, mas eles querem resolver na mesa ali de negociações as coisas que ficaram enroscadas. E ali não é lugar para isso, cada um vai para sua terapia. Ali não é lugar de TDR, não tem, acabou, é daqui para frente, né? E eu entrei um pouco nisso, né, tanto com a Priscila quanto com o Pedro, para fazer esse meio de campo aí, olha, né? Então eu escuto tudo, escuto toda a mágoa, toda a revolta, todo e consigo às vezes quando os dois querem, né? Porque às vezes tem um que quer muito e outro que não quer. Diz que quer, no discurso quer, mas não consegue na prática. Fazer com que eles deixem tudo isso de lado para olhar daqui para frente, porque tem uma criança ali no meio. E não vai ser assim, você tem tudo isso que as pessoas dizem. Ah, se não foi um bom marido, não vai ser um bom pai. Sim e não. Sim e não. São relações diferentes. Não dá para colocar no mesmo pacote, né? E sobre a visita, né? A visita não, a convivência alternada, esse um dia com cada um não é legal. Mesmo para um adolescente, talvez, que já tem uma maior autonomia e tal, mas para criança não é legal. Para criança pequenininha, então, pior ainda. Mas, e também aquela coisa, uma semana inteira com um, uma semana inteira com outro, pode funcionar? Pode. Tem que ver caso a caso. Mas o que eu vejo que funciona melhor é quando, por exemplo, vamos imaginar assim, normalmente são finais de semana alternados, né? E duas vezes na semana, né? Com o genitor. E às vezes acontece de, sei lá, essas duas vezes na semana cai na segunda e na terça, ou na quinta e na sexta. E aí, tô lá eu no meu final de semana, tô, né? E aí, meu dia da semana de ficar é segunda e terça. Não tem o menor sentido eu devolver no domingo à noite para pegar na segunda. Essa quebra, que parece bobeira, uma noite, pode ser muito difícil para a criança no começo. Depois, quando ela for mais velha e tiver acostumada já a ter duas casas, duas rotinas, ela consegue lidar um pouco melhor de repente, tá, hoje eu vou ter essa quebra e vou dormir na casa da minha mãe ou dormir na casa do meu pai. Mas no começo eu acho interessante fazer dias seguidos, né? Pega o final de semana e já passa segunda e terça. E é legal ter esse 2 dias na semana, para ter os 2 dias da semana de rotina escolar, médico, qualquer atividade extracurricular, porque senão não é convivência, realmente é visita, né? Porque como é que você vai participar da vida de uma pessoa se você só fica na parte boa? E o perrengue? Como é que você constrói relacionamentos profundos sem ter perrengue com aquela pessoa?
Não, exatamente. E aí é isso, né? Fica aquela coisa da mãe sempre ser a pessoa chata, né? Porque aí quando chega no final de semana é a hora do passeio, e aí é a hora que a mala vem prontinha, com a roupa limpa, já, né? Com tudo mastigado, e aí você só exerce aquela, aquela parte feliz e bonita e instagramável, né? Só que aí Uhum. na hora de fazer a lição de casa, na hora de levar para tomar uma vacina ou ir numa consulta, de levar para comprar a cartolina no domingo à noite que esqueceu de avisar que 11 era para horas da noite. amanhã. É. E a cartolina é para amanhã, amanhã às 5, né? Então, toda essa parte não tem. E aí, é até surpreendente, porque uma das coisas também que me trouxeram bastante aqui nessas caixinhas mas ele é muito irresponsável. Será que a gente não está validando esse comportamento irresponsável quando a gente traz isso pra gente? Se meu filho ficar lá 2 dias, por exemplo, se ficar na segunda e na terça, eu tenho certeza que ele vai mandar para a escola e vai esquecer o dever de casa, vai esquecer tal coisa. Mas a gente não legitima essa irresponsabilidade fazendo isso. Uhum, uhum, uhum. Sim, vai ter que aprender no erro, como a gente, como as mães. A gente também esquece, a gente também comete erro e a gente corre atrás para resolver. Então, precisa errar, precisa deixar errar. É claro que a gente não está falando de negligência, né? Tudo tem limite. Mas às vezes vai dormir de uniforme, vai de uniforme amassado no dia seguinte. Ué, paciência, vai, entende? Vai aprender. Eu brinco que a E, gente sobreviveu, né? A gente de alguma forma gente, sobreviveu aí. viver infância, anos 80, anos 90. Não, a ideia não é sobreviver, a ideia é viver, né? Viver É, bem. sim. Mas a gente não está falando aqui de negligência, a gente está falando de deixar que o outro se ferre um pouco para poder aprender, desde que a criança não seja negligenciada Não esteja em e riscos, né? não esteja em risco, não seja prejudicada, mas né, quem nunca, as mães sabem, quem nunca esqueceu a lancheira no carro e ter que voltar correndo para levar para o moleque não passar fome na hora do intervalo, ou então ligar na escola e falar, olha, esqueci, não consigo voltar, pendura aí na cantina qualquer coisa. Deixa os caras também fazerem isso, né? As crianças Porque se adaptam muito bem. eu ia te Crianças se perguntar adaptam isso. muito bem. Com quantos anos, assim, se existe uma idade que a gente pode começar a pensar nessa convivência com uma maior dilatação, né, de períodos e tal? Se tem alguma idade que você fala, não, olha, a partir dos 3, a partir do desmame, a partir dos 6, enfim, existe alguma idade? A gente sabe que tem que olhar muito caso a caso, né? Mas existe assim, não, nessa idade ali já daria para a gente começar a pensar sobre isso. E até emendando a minha pergunta, eu até vejo muito isso quando eu pego os relatos dos ex-casais, que nessa dinâmica a escola acaba virando quase que um território ali de Neutro. neutralidade, né? De paz, assim. Então, tipo, pega na escola, deixa na escola, faz, leva a mochila e tal. Vira um espaço ali da gente trocar, né? E muitas das vezes a própria escola para criança é a única coisa que não é alterada. Porque ela muda de casa, ela muda os amigos do prédio, muda um monte de coisa, mas a escola muitas das vezes se mantém. Então, como que funciona? Acho que são duas perguntas em uma. A idade, se tem alguma idade que fica um pouco mais fácil de conseguir essa convivência. E como que funciona para a criança esse ambiente neutro que acaba funcionando e o papel da escola nessa dinâmica toda. Porque o que me pareceu nas caixinhas de pergunta é que todo mundo estava com problema da lição de casa. Que era, mas e a lição? Mas e o material escolar? Mas e isso? Como que a gente resolve? Porque não é possível que a única possibilidade de resolução seja não vai ter essa convivência. Tem que Uhum, existir algum uhum. equilíbrio, alguma outra possibilidade, imagino eu. A gente tem que pensar também
No mundo ideal, a escola seria um lugar, seria a vila, né? Que- Porque tem um ditado africano que uma criança, ela precisa de uma vila inteira para ser criada, né? Então, do apoio de uma vila inteira. Uma pessoa sozinha, não dá conta. Precisa do apoio, precisa de uma rede de apoio. E a escola é essa rede de apoio. Quando os casais me procuram, estamos nos separando. Eu amo esse tipo de casal que vem falar, olha, a gente está se separando, o que que a gente faz? Isso já demonstra que a preocupação é com os filhos, não com pensão, com partilha, porque aí coloca tudo no bolo, né? No pacote. No pacote. O ideal, que eu sempre falo, é isso, não mudar a escola, se possível, para ter um lugar neutro ali e de familiaridade, até que a criança se acostume com essa nova configuração, né, de ir para lá e para cá. O papel da escola é bem importante nisso, tanto de ser um lugar neutro, quanto, né, de saber, de ter essa ligação com a família. Olha, agora a gente está se separando, dá uma atenção para a criança. Eu com meu ex-marido, a gente fez isso. A gente foi E junto travou. na escola. Oi, voltou. Voltou, A voltou. gente, eu e meu ex-marido, nós fomos juntos na escola que meu filho estudava, para falar, olha, a gente está se separando, né? E a gente queria que vocês ficassem de olho nele, qualquer mudança de comportamento, qualquer dificuldade, por conta da separação. A gente acredita que vai ser tranquilo, mas a gente quer o apoio da escola também. Então a gente fez esse movimento, a escola foi super aberta e eu falava, né, no começo, esqueceu outra coisa, eu falei, não é de mim que você tem que cobrar, não. Vinha na agenda, né? Falei, olha, ele estava com o pai, se por favor, escreva o nome dele e ele tem nome, ele não é pai, é, ele tem nome e você direciona o bilhete para ele, não tem nada a ver com isso. Então eram bilhetes assim, até a escola entender que não era de mim, aqueles dias lá não era comigo, né? O meu filho tinha 4 anos nessa época, então também não tinha muito o que cobrar ali de lição, de nada disso. Mas se faltava alguma coisa e vinha cobrar de mim, aí eu falava, lembra que esse dia ele não tá comigo, então você vai lá cobrar dele. Eu não vou nem falar, você tem que cobrar. E eu pegava pé na escola, uma escola pequena, de bairro, eu conseguia ter esse diálogo. Então, o ideal seria fazer isso, avisar a escola, contar para a escola a nova rotina da criança, para, para para que a escola também cobre dos dois, né? Olha, fulano, esse dia eu sei que fulaninho está aí com você, faltou tal coisa. Ter esse diálogo com os dois, né? Em relação à idade, eu não gosto muito de falar em idade, a partir de tal idade, porque as crianças são diferentes, né? A dinâmica é diferente. Como é que eu prefiro avaliar como é que era a convivência com aqueles dois antes da separação. Essa criança tem intimidade com esse pai? Essa criança ficava sozinha com esse pai? Esse pai era participativo? Porque se era, meio que não muda nada. Só muda a casa. Mas o cara sabe o que tem que fazer e pronto. Então, aí você faz. Seria até ruim tirar completamente, né? Se mudar completamente. Uma criança que convive com o pai 24 horas, né? Que o pai é participativo, que leva na escola, que faz tudo junto com a mãe, e aí eles se separam por motivos deles e não tem nada a ver com as crianças, como é que eu vou? Como é que essa criança vai ver esse pai só uma vez por semana? Ela vai sofrer Sim, também, né? Agora, um bebê que mama, tem como esse pai ser mais participativo? Tem. Ué, ele vai lá, mamou, pega, bota para dormir.
Aí os pais têm que ser maduros o suficiente para separar isso. Esse que é o grande problema. Eu acho que esse é o maior problema, porque foi o que você disse, assim, muitas. E aí eu fico pensando exatamente que esse vai ser o start do problema do judiciário. Porque quando a gente traz isso, muitas das vezes é a primeira vez que esse casal está tendo a oportunidade de falar sobre as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram entre eles. E aí, a gente tenta não trazer isso. Olha, o que aconteceu, aconteceu, agora vai ser daqui pra frente, a gente não vai discutir culpa, né? Só Uhum. que é quase que a gente tá dizendo assim: a gente não vai discutir culpa, a gente não vai discutir tudo isso, isso e isso aqui, porque aqui a gente vai falar de outra coisa. Só que se a gente vai falar de outra coisa, a gente não resolve o que é para ser resolvido aqui. Porque a gente não está falando de robôs que têm compartimentos de emoção que a gente vai isolar. Ó, agora a gente não vai ter mais raiva. Agora você vem aqui, me ajuda a trocar a fralda e põe para dormir. Eu Por recebi esses isso que dias eu um caso acho que eles moravam. que a psicologia e o direito podem muito, funciona muito Eu trabalhar acho que juntos, ser devem aliados, conversar, devem. porque Eu acho que todo quantas e escritório de quantas. advocacia tinha que ter um psicólogo. Exato, aconteceram assim algumas questões. Primeiro, quantas e quantas vezes numa partilha, né, principalmente, começa. Eu acho que se o advogado não tem essa escuta detalhada, assim, que não é a escuta do psicólogo, não é isso. Mas é porque se você não tiver atento, você vai fazer uma partilha que daqui 2 semanas vai ter que voltar. Porque Uhum, o que a uhum. pessoa queria não era a casa da praia. A pessoa não queria Não, essa casa, ela queria vivenciar um montão de emoções reconhecimento. e recordações. E aí, na hora que você encerra isso, e se você não tiver esse olhar, né, com cuidado, e aí eu acho um absurdo, porque eu acho que em todos os escritórios de advocacia tem que ter um psicólogo, um terapeuta na equipe, tanto para ajudar, auxiliar nessa escuta desses casos, tanto de convivência, enfim, quanto para auxiliar o próprio advogado a enxergar uma coisa que às vezes a gente não está vendo. Às vezes Uhum. o cliente vai trazer para a gente do tipo, ah, não, mas é porque ele não quer ficar com o pai por causa disso. Ah, não, porque está acontecendo aquilo. E aí, com o tempo, a gente vai ouvindo, né? Vai treinando essa escuta. O que é da criança, o que é a mágoa da mãe, o que é a raiva do pai, o que é o rancor. Você vai filtrando. Então, eu acho, nos pactos antinupciais e no planejamento matrimonial, agora cada vez mais a gente pode colocar cláusulas de convivência. E uma das cláusulas de convivência que eu gosto da ideia de um relacionamento saudável, a gente pensando, né, sem violências e Uhum, tal, é uhum, a ideia uhum. de repente pensar em 3, 4 sessões de mediação com um terapeuta ali antes da gente resolver o divórcio. E não necessariamente porque esse casal não vai se divorciar, mas para eles chegarem na mesa do divórcio lá com essa Com conversa já coisas. tida. É. Porque quase 99,99% não tiveram oportunidade de lavar roupa suja. Eu Exatamente. ainda brinco, vamos fazer umas sessões aí de descarrego antes de ir para a negociação, que é para dizer algumas coisas que não foram ditas, escutar outras, entender outras, sabe? Assim, e aí você vai. Eu sou terapeuta de casal, né? E muitas vezes eu faço a terapia para o divórcio. A terapia de casal não é para você resolver o casamento, né? Ai, ficou tudo bem, vamos Sim. voltar. Muitas vezes você passa pela terapia e se divorcia, mas se divorcia bem. Esse Tendo tido essa assistência. Porque eu é. acho que, Simone, isso é o mais importante, porque eu falo muito isso, né? Assim, olha, antes de você se divorciar, consulta uma advogada antes do divórcio para já pensar em prova, para já pensar em como você se resguarda, porque tem muita violência patrimonial e tal. Mas a gente precisa começar a ter esse diálogo da psicologia com o direito também nesse viés do, olha, antes do Uhum, divórcio, faz ali uma consulta, um acompanhamento.
Uhum, Várias das minhas clientes são algumas psicólogas que me indicam e eu já fico muito feliz quando vem. Ai, minha psicóloga que me indicou. Porque eu falo, cara, eu já sei que tá rolando essa assistência do outro lado, uhum. Já é meio sabe? caminho Porque andado, né? é meio caminho Porque andado. são É meio. muitas nuances, né? Tem a questão da mágoa do ex-casal, né? E tem a questão do medo em relação às crianças. Como é que, ainda mais quando a criança é muito pequena, como é que você vai abrir mão do controle? Também tem isso, né? Abrir mão do controle. Eu não vou ver, eu não. Tem todo um luto de não ver mais o filho todos os dias, de não acompanhar. Por exemplo, criança pequena, né, que tem aqueles saltos de desenvolvimento, de repente começa a andar. Eu não vou ver. Eu não vou ver todos os dias da vida do meu filho. Isso dói, isso é um luto. Mas eu não posso também tirar o direito do meu filho de conviver com o pai. Porque não é só o direito do pai. As pessoas esquecem isso, né? Ah, o pai tem o Que criança é direito de sujeito, conviver. né? E tem direito, exatamente. Exatamente, né? Então, sim, mas e o direito da criança? A Hoje sua mesmo eu fiz mágoa, o uma. seu medo não pode interferir nisso. Eu fiz uma consultoria hoje que a pessoa me perguntou, falou assim: ah, mas é porque o pai não deixa ela ver a irmã, né? Enfim, cria várias coisas para ela não ver a irmã. Então, mas o direito de conviver com a irmã é um direito da criança, né? E a gente esquece nessas loucuras jurídicas e sociais, né? Que a criança é isso, a gente exclui as crianças para excluir as mães e tal. Dentro desse discurso, a gente esquece completamente que é o direito da criança, que a criança Uhum, pode ter convivência com os avós, com o pai, com os irmãos, que é uhum. importante para essa criança ter Com isso os tudo, né? amigos, Com com os os amigos. amigos. Acontece muito de casais se separarem, sei lá, tem casais de amigos que têm filhos na mesma idade, viajam junto, convivem e tal. Um desses casais se separam e aí, por conta de mágoa que fulano ficou do lado da fulana e não e dane-se as crianças que nunca mais vão se ver. E às vezes eram amizades muito profundas essas crianças. Não é porque é isso, criança é sujeito, né? E, e aí essas crianças não vão mais conviver porque um não tomou partido do outro, porque um, sabe? E aí então convida para aniversário não pode ir, porque não, fulano não pode se encontrar. Então é bem complicado. A nossa sociedade não enxerga as crianças como sujeito, né? Isso a gente vê. E o direito, o judiciário, né? Também não. Não, não. Então a E eu tô psicologia muito entra aí. preocupada dessa discussão acontecer, né, da gente trazer essas discussões assim dentro de um processo e a gente vai trazer essa discussão para o juiz, a gente vai trazer essa discussão para o advogado, a gente vai trazer essa discussão para as partes, vai respingar isso loucamente na vida da criança, mas essa discussão sempre com um teor litigioso, né? É sempre Ainda que bélico, seja né? é sempre bélico, ainda que seja um acordo, eu acho isso muito louco, uma abstração assim na minha cabeça de ouvir o pai e a mãe dizendo, não, mas funciona assim pra gente. A gente tem essa convivência, a gente tem essa dinâmica. E eu olhar e falar, tudo bem, mas não vai ser homologado isso. Então, eu incentivo o meu cliente a regulamentar esse acordo, e aí eu mesma tenho que dizer que esse acordo que eles estão de acordo não vai ser homologado. É Então, não faz surreal, né? sentido. Aí eu fico pensando, onde que a gente vai ter essa capacidade de dialogar? Porque, de verdade, assim, eu não consigo imaginar o direito, principalmente das famílias, mas aí outras áreas também, mas principalmente das famílias, não dá para o direito se isolar da psicologia e da Não psicanálise, ele dá, não vai ter como. E aí o que eu não dá. acho muito maluco, porque na hora que a galera vai trazer essa discussão, aí eles vão me trazer fazendo constelação familiar. E vão trazer isso para o judiciário, entendeu? Essa palpitações. Exata. A gente tem a oportunidade de falar, vamos trazer então questões para a gente discutir, para a gente mediar, para a gente falar sobre isso. Pô, você tem a psicanálise, a psicologia, você tem ferramentas para trazer isso para o judiciário.
né? Então, eu tô tentando entender como que a gente vai fazer isso. Porque se os escritórios particulares, e a gente sabe que tem recortes nessa conversa e tal, mas se a gente que atua, que milita no direito das famílias, a gente tá com esse olhar atento, né? Aqui você falou da Priscila, do Pedro. Então, assim, existem advogados que estão com esse olhar atento falando, ó, psicologia, vem aqui que a gente quer conversar com você. Vem cá que a gente vai precisar disso. E aí o próprio judiciário, de alguma forma, barra isso. Onde que a gente vai ter essa conversa, então? Aqui. Aqui. Instagram vale mais que cartório. É. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu acho que é isso. Eu acho que é cada vez mais dar cara a tapa, cada vez mais mandar 100.000 vezes de volta até eles se convencerem que funciona. Então, assim, se ela não está convencido, chama aí esse povo para conversar. Vai conhecer quem é. Vai lá fazer um estudo psicossocial para ver se está funcionando ou não. Vamos, se mexe. Não é só. Não pode. Não pode por quê? E o que Então pode, é né? O que isso. você sugere, então? Porque qual que vai ser a outra solução? Porque a solução, inclusive, que o Ministério Público dá muitas das vezes em off não, mas depois vocês combinam aí entre vocês. Ué, gente, o próprio judiciário está incentivando as partes a não cumprirem um acordo que tem força de sentença. Pois é, isso é surreal, né? Eu acho que é isso, é da cara a tapa. Tanto os genitores falar, não, a gente quer isso aqui no papel. E a gente fala, não vai passar, mas vamos mandar mesmo assim. Vai voltar. Vocês bancam esperar voltar? Sim. É. E aí Mas é pede isso, né? estudo Porque, cara, a gente psicossocial, tá falando de pede relações que tudo. estão doendo ainda, muitas das vezes. São relações que eu falo sempre, quando as pessoas me procuram, eu falo, olha, mas a gente não vai fazer acordo para resolver, sabe? Para tirar da frente. Porque esse acordo que a gente faz para resolver, para tirar da frente, vem cheio de manipulações. Ah, então eu aceito a guarda compartilhada com essa convivência de 15 dias, porque aí a gente não vai brigar pela casa. Ah, então eu aceito isso porque vai virando Pois uma é, barganha. eu fico histérica quando vem esse assunto. Não, mas aí então tem que vender a casa da praia, aí você pode ficar 2 vezes por semana. Como assim? A criança entra na Esquece, barganha, tira né? tudo isso. Pois é, não tem, é outra coisa, né? Tem que olhar de outra forma. Eu acho que devia ser assim, ó. Ah, você quer divorciar? Então tem lá, né, a audiência de conciliação, mas você tem que fazer 3 sessões de terapia de casal para terminar esse relacionamento. Tá na lei, tem que fazer. É obrigado. É porque, na Talvez seja uma verdade, boa. não, Vamos eu tenho escrever essa lei, certeza. vamos escrever para alguém fazer essa Vamos lei escrever e esse ó, projeto de lei. Já vamos fazer um compromisso no Instagram aqui, cartório de vamos. Instagram, que a gente vai fazer esse Isso. compromisso de projeto de lei. Por quê? Porque, na Não verdade, sai, a não gente. homologa o divórcio se não tiver 3 sessões de 3 sessões. de casal. Mas a galera joga isso para essas sessões de mediação, que é uma forçação de Ou barra, as de sessões de mediação. constelação. Eu quero Ou de 3 constelação, que é pior ainda, troços. né? Então, a galera tá ali, assim, ah, então, mas a gente tem que ver aqui. Ah, mas a gente não vai falar sobre isso. Como a gente não vai falar sobre isso? Se as pessoas estão com isso engasgado aqui, a gente vai decidir como vai ser a convivência, mas a gente não vai falar que o pai faz 3 semanas que fala que vai vir buscar e não veio. Não, isso já passou. Agora a gente vai falar daqui pra frente. E a gente engole? Como assim daqui pra frente? Se ele tá deixando a criança há 3 meses esperando, sabe? Ou vice-versa. Uhum. Ou faz 3 meses que a mãe veta as convivências do pai. Ah, não, mas agora a gente vai falar daqui pra frente. Como, gente? Eu queria de verdade que alguém me dissesse como que a gente vai fazer daqui pra frente se a gente não passar limpo o que foi.
sabe? E não é passar limpo de DR, assim, de agora a gente vai resolver todos os problemas. Mas essas pessoas precisam falar, precisam serem ouvidas. Então eu concordo 300%. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade no judiciário para olhar e falar: oi, advogados, juristas e afins, esse problema aqui não é da nossa alçada. Vamos trazer outras pessoas para intermediar isso? Vamos trazer aqui a galera da psicologia para sentar nessa mesa com a gente e entender que esse acordo, se ele vai ser cumprido ou não, porque o judiciário está abarrotado. Se eu fizer um acordo para sair essa partilha, e aí para isso eu vou abrir mão da convivência do meu filho, porque eu preciso vender a casa, daqui 3 meses eu vou ter que gastar com advogado de novo, eu vou ter que sobrecarregar o judiciário de novo, porque eu vou precisar rever esse acordo, porque agora minha raiva vai ter passado. Agora a casa já vai estar vendida. Então, a minha questão é, e aí a gente pode pensar sobre isso, a gente vai precisar de um projeto de lei que integre a psicologia com direito, porque não tá dando certo desse jeito. Não vai funcionar. Alguém falou aqui, ó, deixa eu só ler. Mediação do tribunal não resolve nada. A É a Prix Priscila. Cavalo. Eu tô aqui com o livro de vocês para mostrar, Priscila. 3 sessões somente, eu acho pouco. E outra de uma das partes envolvidas não acredita em terapia. Acho que não vai adiantar nada. É que terapia não tem Então, que mas não é acreditar, terapia. né? É, não tem que acreditar, você tem que ir lá apanhar e pronto. É Sim, isso. super. Sim, É, não, é que, e eu acho que é isso. A terapia você não não é tem que terapia acreditar. Constelação você individual. até acredita. Agora, terapia você não tem que acreditar. Terapia é ciência, né? Terapia é ciência. Eu acho que tem uma grande diferença terapia individual e terapia de casal, né? Eu acho que qualquer espaço que você tenha para falar e para escutar, em menor ou maior grau, funciona a pessoa colaborando ou não. Eu Porque concordo, 300%. já foi para a palavra, entende? E quando a gente fala, a gente se escuta, né? Às vezes, quando a cliente está me contando uma coisa, ela mesma percebe o absurdo que tá sendo. Ontem, antes de ontem, sei lá, uma cliente me mandou uma mensagem assim: eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas eu vou perguntar mais mesmo assim. Eu tô indo pra lá e eu não queria que ela visse o pai e tal. Posso evitar? Eu, não, não pode. Ela, eu sabia que você ia falar. Mas é porque a própria pessoa já sabe que o que tá dizendo ali não tá soando legal. Sim, eu sei que você tem horário também, você tem o pequeno Eu para colocar aí para dormir. posso ficar mais 5 minutos, 10 no Dá? máximo. Então, eu quero deixar Dá. primeiro mostrar o livro de vocês da Priscila. Ó, o meu tá aqui todo marcadinho. Eu sempre indico para as minhas clientes. Eu acho que é muito legal Obrigada. quando a pessoa tem a consciência do que vai acontecer no próprio processo. Eu sou muito a favor das pessoas saberem cada etapa, entenderem o que está acontecendo no processo delas, porque eu acho que isso diminui a ansiedade também. Quando você entende o que é audiência de conciliação, como que isso vai funcionar, que você não precisa aceitar esse acordo, né? Eu quero ler os comentários e quero falar tudo ao mesmo É. tempo. Então, fica aqui a dica do livro de vocês. É um livro bem fininho, uma linguagem. Eu brinquei, eu falei assim: olha, era o livro que eu gostaria de ter escrito, mas que bom que alguém já fez. que já poupou um trabalho de eu só indicar e não precisar escrevê-lo. Então tá aqui. E vou Vamos deixar de escrever dica. o projeto de lei. Vamos, não, esse projeto de lei vai sair, porque eu tô enfesada com isso. E vou deixar uma dica também da série de livros da Andréa Pachá, que é uma juíza, né, da vara de família, e ela escreveu vários livros contando um pouquinho das relações das famílias. E eu acho genial, porque quando você lê esse livro, não é um livro jurídico, qualquer pessoa consegue ler e tal. Quando você lê esse livro, você consegue sistematizar esse nosso diálogo, consegue enxergar que os problemas chegam na vara de família porque ninguém acolheu essa dor em nenhum outro lugar. E mais do que isso, né? Muitas das vezes o único contato que a pessoa vai ter com o judiciário na vida é dentro do direito da família, né? E aí vai ver ali o juiz com aquela figura quase paternalista, do tipo, ele vai resolver a nossa briga, né? Você tá de castigo, você isso, e fica esperando essa Você se solução. isenta de responsabilidade, você se isenta de pensar,
tirar o olho do seu próprio umbigo, né? Você se isenta de tudo, você bota lá na mão do juiz. E eu sempre falo para os casais, né? Para os ex-casais. Você quer que um terceiro resolva a sua vida? Resolva a vida do seu filho? E um terceiro que não tá muito preocupado. Não tá, Porque não é só. ele Você tá quer que um nem aí. terceiro. Né? Porque eu queria que um terceiro resolvesse minha vida, mas se ele tivesse Pagasse meus a fim de boletos. resolver, né? Mas é um terceiro que não tá muito preocupado com a sua vida. Com carinho, Entendeu? né? Esse é o problema. E É um aí a terceiro Priscila que falou aqui que mal ler ali o mal é mal, processo. A gente tá se desdobrando para o juiz ler a petição, descobrindo várias coisas ali, enfim. E a Priscila falou assim: eu tenho aqui, ela colocou que ela até pensa em fazer psicologia, né, por conta disso. Eu também já pensei algumas vezes, eu tenho pensado em um curso de psicanálise, até porque eu fico pensando, puta, faculdade, de novo, fico com um pouco de preguiça, vou confessar, mas eu acho que daqui a pouco não vai mais ter como a gente falar do direito. Eu vou falar das famílias, mas eu entendo que outras áreas também, mas sem fazer essa mescla. Não vai ter como. Até porque pela saúde mental do advogado. Sim. Porque o advogado tá ficando pirado também nessas histórias todas. Há um tempo atrás eu tive um grande problema com uma cliente que tinha ali um transtorno de personalidade, ela tentava manipular todo mundo, por um contra o outro, foi um caos, assim. E aí foi quando eu entendi que eu precisava ter uma terapeuta na equipe. Porque eu falei, eu preciso que alguém olhe para o cliente e me mostre que, olha, não, isso aqui não é seu. Isso aqui ele tá te manipulando, isso aqui tá acontecendo outras coisas. Chegou num nível que a gente começou a consultar o psiquiatra no meio do processo do tipo, será que a gente tá ficando maluco? O que a gente tá fazendo de errado? Não, não é nada, porque essa pessoa tem um transtorno de personalidade e ela age assim. Então, para a própria saúde mental dos advogados, a gente vai precisar de terapeutas integrando nossa equipe, né? Até para também acabar com essa história de alienação parental, né? Que virou uma... É o super trunfo, né? É o super trunfo. Você tira. Mas eu tô defendendo, e eu vou falar isso aqui, eu tô defendendo cada vez mais que as advogadas que militem na área das famílias comecem a imputar crime para esses pais que estão alegando alienação parental aleatória, sabe? Então comece a colocar uma litigância de má fé, começa a colocar uma denunciação caluniosa, começa a mandar ofício para a OAB, oficiando o advogado que sem nenhuma prova, sem nada, começa a distribuir alienação parental por aí. Porque aí é um super trunfo, o advogado tira da cartola. Então ele não quer pagar pensão, alienação parental. Ele não quer viajar com a criança não sei quando, alienação parental. E aí tudo vira alienação parental. E se a gente não começar a devolver na mesma moeda e responsabilizar isso nessa troca, cara, você vai acusar de alienação parental, mas você vai receber uma denunciação caluniosa. Você vai acusar de alienação parental, mas você vai receber, sim, uma litigância de má fé. Porque senão a gente fica sempre no lugar de... caso de autoalienação, né? A pessoa comete a autoalienação e joga a batata quente na... Cara, eu não preciso nem fazer alienação. Só o fato de você existir desta maneira, filho. Então, ó, eu não tenho nem esse trabalho, né? E as mulheres, né? Tinha lá perguntar só os... E o pai não, né? E a mãe não. Sim, para a mãe também. Tem muita mãe que... É que quando a gente fala em pais, é porque a grande maioria... se ausenta da responsabilidade com os filhos. Então a carga e os perrengues todos ficam em cima da mãe. Mas sim, é gente, não é? As pessoas são... E se você tiver prova, a gente está falando de... A gente está falando de acusações sem prova. A gente está falando desse super trunfo de jogar alienação. Se existe prova, e não precisa ter essa lei, né? Porque já tem o ECA. No ECA você já tem um monte de coisa ali. Precisa cair logo essa lei. Não tem o menor sentido. Já concordo 300%. Isso aí não existe. No nosso projeto de lei a gente já endossa, inclusive. Já. Que a gente quer que caia esse negócio aí, compromisso público. Que papo gostoso. Eu acho que a gente poderia conversar ainda por muitas horas, porque a gente não vai esgotar esse assunto, a gente não tem a pretensão
de esgotar esse assunto, né? Mas eu acho que é muito importante quando a gente traz isso pro popular, que é o que eu mais gosto de fazer aqui nessa rede social, é a gente trazer o direito para dentro da realidade, né? A gente trazer o direito aqui para essa dinâmica do dia a dia, para que quando essas pessoas tenham acesso ao judiciário, não seja a primeira vez, o primeiro contato. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E além do que, para a gente pensar em projetos de lei, para a gente pensar em mudança, a gente precisa trazer isso para o popular, a gente precisa trazer essas discussões que são tão importantes para a maternidade, para as dinâmicas das famílias, para o cotidiano, né? Então, eu quero te agradecer muito. Eu só queria só Pode falar um negocinho, porque as pessoas falam, e as mães, direitos iguais e tal. Se o olhar for na criança, acaba essa palhaçada. Ai, porque a mãe também omite, ai, porque a mãe também. Sim, é verdade. Mas estatisticamente, os homens se isentam mais da responsabilidade da criação dos filhos. Mas eu não quero cair aqui no coisa, é mulher, é homem, né? Não. O olhar tem que ser na criança. Se o olhar for para a criança, metade dessas coisas, porque a mulher também, nem todo homem cai por terra. Eu já acho. Porque não olham para a criança. Não olham. Sim. É o pai que está reivindicando o negócio, a mãe que não sei o quê, porque está cada um olhando para si. E o judiciário também faz isso. Ninguém olha para a criança. Se olhar para a criança, você vai descobrir quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo, né? Sim. A live vai ficar salva sim. Vai ficar salva, vai ficar salva. E aí, só pontuando, eu já faço mais ainda, eu prego e tenho um discurso com recortes e com marcadores sociais, então sempre eu falo para a mãe, porque no Moral da História é quem eu atendo e quem tá comigo aqui no front, né? Então é mais fácil para mim ter essa posição. E aí, assim, mas e os pais? Cara, os pais estão aí a vida inteira exercendo a paternidade como bem querem, né? Então, nesse momento a gente pontua isso. Mas, enfim, você pode fazer uma live no seu Instagram e chamar um psicólogo também para discutir a convivência alternada. Vai ser maravilhoso que você traga essa discussão da convivência dentro das suas rodas, dentro dos seus grupos de WhatsApp. Isso aqui é só um pedacinho. Todo mundo que assistiu e que vai assistir, tomara que fique aí com essa vontadezinha de falar mais sobre a convivência alternada. E aí, acho que pra gente encerrar, mas e as mães e os pais? Cara, pergunta pro seu brother, né? Vocês gostam muito do brother do futebol. Chega pro brother do futebol e fala, com quem que tá seu filho? Cadê o pai dessa criança? Exatamente, porque assim, você pode ser um puta pai participativo, exercer a parentalidade, assim, maravilhosamente bem. Mas se você vai no futebol e você não sabe com quem tá ficando o filho do cara, o cara faz uma piadinha, a patroa tá... As crianças tá com a patroa e você não cai matando em cima, como você cai matando aqui na live. Eu tô falando assim porque ele é meu amigo de anos, eu conheço ele. Então não é tema. Entende? Esse discurso nem todo homem. Ok, nem todo homem, mas o seu brother. Isso, eu acho que é isso. Mas e o pai dessa criança? Cadê? O alecrim dourado também? Ou ele é o comunzão que faz porra nenhuma? Desculpa, gente. Eu acho que começa a mandar no grupo do WhatsApp. Gente, o filho já vacinou? Quem que levou para vacinar? Quando que é o próximo pediatra do seu filho, né? Começa a trazer essa discussão da convivência. Como que foi a reunião, né? Eu acho que é isso, porque não é pra gente, né, que tem que vir essa cobrança. Mas, cara, prazerzaço ter você aqui. Acho que a gente vai dialogar muito ainda. Vamos. Foi muito legal. Esse espaço está sempre aberto para esse diálogo. Aquele café presencial. Vamos, com certeza. Vamos sim. Um beijo, Si. Bom descanso para você. Obrigada um beijo pequeno. pelo convite. Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau.